Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, tirando a saudade. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa prova. Nossa prova vai ser dia 8/5, sem ser nessa sexta, a próxima sexta-feira. Essa sexta é feriado, na próxima sexta-feira. Então, pra gente ter um bom resultado na nossa prova, a gente precisa estudar alguns conteúdos que eu vou falar hoje nessa videoaula. Então, a nossa videoaula de hoje é pra gente ficar esperto pra prova, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa estudar é a sociedade feudal. Então, assim, para ser fácil, vocês precisam lembrar da pirâmide social, onde tem lá em cima, do topo da pirâmide, o clero, que são os responsáveis pela fé, são os membros da Igreja Católica, eles é que cuidam do contato dos fiéis com Deus, né? Então, eles têm um papel muito importante, eles são uma minoria, mas eles têm um papel muito importante na sociedade. Abaixo deles tem a nobreza, que também é uma quantidade bem pequena, né? Não tem muitos nobres, mas eles são os donos das terras, eles são as pessoas ricas e poderosas da época. Abaixo deles, que é a base da pirâmide, tem os servos. Os servos são a maior parte da população, eles é que são responsáveis por todo o trabalho, eles é que sustentam toda a sociedade feudal. Então eles trabalham, eles plantam, eles fazem as obras, então é tudo por conta do servo. Preciso que vocês não esqueçam essa parte, porque eu sempre pergunto sobre sociedade feudal na prova, tá? Outra questão que eu preciso que vocês estudem é o capítulo 3, que fala sobre as cruzadas. Para entender as cruzadas, a gente precisa entender que durante o feudalismo, chega um período do feudalismo que a população da Europa ela volta a crescer. No início do feudalismo, a população ela não crescia, eles estavam muito assustados. Então, quando essa população começa a crescer, por vários motivos, eu vou falar um pouquinho deles aqui. Primeiro motivo, acabaram as invasões bárbaras. Segundo, não tinham mais guerras. Terceiro, surgiram novas técnicas, novas tecnologias que tornaram o trabalho deles mais simples, menos cansativo. Outra coisa, eles abriram novas áreas de plantio, os pântanos, as florestas também, eles abriram. Então isso tudo deu condição para que a população aumentasse, as pessoas ficaram mais tranquilas. E aí começa a surgir um grande problema, o feudo, que antes era imenso, começa a ficar pequeno. Então, a nobreza, ela começa a ficar muito preocupada onde vai acomodar tanta gente, tá? Nesse período, para completar, lá no Oriente, a terra prometida, Jerusalém, ela é tomada pelos muçulmanos, pelos árabes muçulmanos. Os árabes muçulmanos, eles também são chamados de infiéis, tá? Então, o que eles fazem? Esses árabes muçulmanos, eles proíbem a visitação. Essa região que foi dominada por eles, no Oriente, é uma região que todo mundo tinha acesso de peregrinar. Aproveitando essa situação, o Papa, né, a Igreja Católica, faz uma convocação, convoca todas as pessoas a lutarem contra os infiéis, a lutarem contra os muçulmanos. Então, assim, por trás dessa convocação, que era uma convocação religiosa, muita gente foi para realmente libertar a Terra Santa dos muçulmanos. Mas muita gente também foi com a oportunidade de conquistar uma terra, de conquistar riquezas, tesouros que lá eles podiam encontrar. Então, a cruzada, ela tem dois objetivos, vamos dizer assim. O objetivo religioso, muita gente foi realmente para buscar o perdão, para ajudar, né, a salvar a Terra Santa, mas muita gente foi com um objetivo econômico, financeiro, conquistar terras novas, conquistar mercadorias para vender na Europa. Então, assim, por trás disso tem toda essa coisa. Então, atendendo a convocação do Papa, começou as expedições, né? Eles foram lá para o Oriente e começaram a conquistar, né? Só que as cruzadas foram várias expedições, foram várias cruzadas, né? Com o tempo, elas foram perdendo a força, tá? A princípio, eles conquistaram muitas terras, mas depois os muçulmanos foram conseguindo reconquistar suas terras. Mas o que é mais importante das cruzadas que vocês não podem esquecer? Que com as cruzadas, o comércio foi reaberto. O comércio, ele estava adormecido. Ele voltou a existir.
porque eram trazidas muitas mercadorias lá do Oriente. Então, assim, um dos grandes consequências das cruzadas econômicas é a reabertura do comércio. Então, as mercadorias voltaram a circular na Europa. E aí, no feudalismo, só para lembrar, durante boa parte do feudalismo, o comércio ele dormiu, ele ficou adormecido, ele não precisava, o feudo era autossuficiente, então as cruzadas trouxeram isso de volta. E aí, gente, no capítulo 4, a gente vai falar sobre as cruzadas que aconteceram na Península Ibérica. A Península Ibérica era onde hoje atualmente é Portugal e Espanha, tá? Então, os países da Península Ibérica, se eu fosse perguntar para vocês hoje, é Portugal e Espanha. Então, essa região era na Europa. Essa região, os árabes, eles não ficaram só lá no Oriente, eles foram expandindo seus domínios e eles conquistaram essa região. Então, quem morava nessa região teve que promover uma guerra da reconquista. Essa guerra pela reconquista, Guerra da Reconquista, foi a guerra travada entre os cristãos contra os muçulmanos. Na verdade, foi uma outra guerra santa, né? Foi uma guerra para expulsar os infiéis da Península Ibérica. Então, começou essa guerra, né? Motivados, né, pela fé e pelos interesses econômicos, então eles começaram. Dessa guerra surgiu as duas primeiras monarquias centralizadas da Europa, que foram: primeira monarquia centralizada da Europa foi Portugal, a segunda foi a Espanha. Quando eles conseguiram tomar a Península Ibérica novamente, surgiu um rei para Portugal e um rei para a Espanha, tá? Agora só presta bem atenção, gente. Na Península Ibérica, os cristãos, eles foram violentos, mas não foram tão violentos quanto eles foram lá nas primeiras cruzadas que foram para o Oriente. Eles foram mais cautelosos, porque eles precisavam dos muçulmanos. Então, na verdade, na Península Ibérica, os cristãos, eles começaram a conviver, tiveram que conviver, a palavra certa é essa, foram obrigados a conviver com esses muçulmanos, porque eles precisavam dessas pessoas como mão de obra e para aprender as técnicas, aprender como era fazer comércio. Então era muito importante, tá? Então, assim, os países da Península Ibérica, vocês não podem esquecer que Portugal e Espanha. A primeira monarquia a conseguir centralizar também foi Portugal. E não esquece que quando a gente fala de cruzada, a gente fala de guerra contra infiel. Esse infiel é chamado muçulmano, tá? Só para lembrar, a gente está estudando um período que a Igreja Católica era a igreja que dominava a cabeça das pessoas da época. Então essas outras religiões, elas não eram aceitas. Então eles eram infiéis, eles eram chamados também de mouros, tá? Os muçulmanos tinham esses nomezinhos, tá? Só para ver se tem alguma coisa que eu esqueci. O que é uma cruzada? Foram expedições, né, de cunho econômico e religioso para reconquistar a Terra Santa, tá? Então os muçulmanos tomaram e impediram a peregrinação dos outros fiéis. Então eles foram lá para retomar. Guerra da Reconquista foi a guerra travada entre os cristãos, moradores da Península Ibérica, contra os muçulmanos que tinham tomado essa região. Então eles travaram essa guerra para reconquistar a Península Ibérica, tá? Eu preciso que vocês, né, façam um roteirinho de estudo falando como era a sociedade feudal, o que foram as cruzadas, as consequências das cruzadas. Também estudem um pouquinho o que provocou o crescimento populacional da Europa antes, um pouquinho do início das cruzadas, a Guerra da Reconquista. Eu também quero que vocês deem uma olhadinha nessa parte que fala das monarquias, das duas primeiras monarquias centralizadas da Europa, que foram Portugal e Espanha. Então, assistam as videoaulas e realizem uma leitura do livro, né, dos capítulos 3 e 4 e dá uma olhadinha na pirâmide social do feudalismo, tá? Não pode esquecer isso. Eu acredito no potencial de vocês, como sempre, e dá uma estudadinha que vocês vão ter um excelente resultado na prova. Até a próxima aula e um beijão!